Tendo que seria essa interface entre cliente e fornecedor, entre a Engevix e a Petrobras. Ajudar nessa interface. No sentido técnico, cronogramas de obras, gestão de reuniões e a apresentação de relatórios que eram feitos no âmbito da coordenação do contrato. Então, a informação que o senhor tinha na época era essa, a respeito dos trabalhos do senhor? Sim, senhor. E o senhor não estranhava os montantes aqui? Eu tenho aqui na denúncia pelo menos uma referência de cerca de 53 milhões pagos pela Engevix a Jamp, alguns contratos bastante vultosos, tem um deles só com 24 milhões. Não havia um questionamento dos sócios ao senhor Gerson a respeito desses contratos? Excelência, esses contratos aparentemente são realmente vultosos financeiramente. Entretanto, em relação em face do vulto dos contratos que estavam em curso, e isto ao longo de praticamente 10 anos, eles não eram contratos que chamassem a atenção. Era impossível, diante do volume de contratos que a gente estava gerenciando, do número de pessoas que a gente tinha aqui trabalhando conosco, que a gente fosse questionar contratos 1, 2 ou 3, em função do vulto global da operação que nós estávamos envolvidos. Mas, por exemplo, um dos contratos aqui, só um deles é de 27 milhões. O senhor podia dizer qual é, ao longo de quanto tempo, Excelência? 46, um período longo, 46 meses. São 4 anos. Então o senhor tem uma base de... Sim, são 4 anos pagando 27 milhões. Né? Sim. Quanto foi aquele contrato da Oracle que o senhor mencionou? O contrato da Oracle foi alguma coisa com 3, 4 milhões. Mas o da Oracle era a implantação de um sistema de gerenciamento de obras, de sistema de gerenciamento de contábil, financeiro da empresa. É uma implantação de um sistema de computação para fazer isso. Então o senhor nunca fez algum questionamento mais profundo ao senhor Gerson a respeito dos serviços abrangidos por esses contratos? Não, porque o Sr. Gerson tinha autonomia completa na área de atuação dele, tinha a responsabilidade e era cobrado meramente pelos resultados. Ele foi fortemente cobrado quando o contrato da Renest começou a apresentar prejuízos de 160, 180, chegando a 400 milhões. Quem foi cobrado? O Dr. Gerson. Eu mesmo cobrei, o Dr. Antunes também cobrou. Em reuniões de conselho, esses contratos chegavam e a gente ficava realmente assustado. Foram contratos que forçaram a empresa a um endividamento que ela não tinha. Ele nunca mencionou nesse período todo, nessas dificuldades, que ele teve que pagar vantagem indevida, seja de tranquilo, ele nunca mencionou que havia pagamentos de vantagens indevidas. Ele sempre mencionou que havia necessidade de pagamentos. E esses pagamentos com o Dr. Milton e o José Adolfo eram pagamentos devidos, contratuais, feitos legitimamente entre as partes. E ele nunca informou o propósito exato desses pagamentos? Ele sempre me disse que o propósito dos pagamentos eram contribuir na gestão contratual. O detalhamento de serviço? Não havia esse detalhamento de serviço, era uma gestão contratual mesmo. Seu contato, o senhor tinha um contato direto com o senhor Milton Pascovitch? Conheço o Milton Pascovitch nesses 15 anos. Tinha contato direto para social. Cumprimentava, bom dia, boa tarde. Nunca discuti nenhum tipo de assunto. Com ele, Nunca tratei com ele nenhum assunto desse contrato. Perguntava, eventualmente, como é que está andando o contrato de casas populares de Guarulhos, como é que está indo o contrato de Cacimbas, coisas desse tipo, assim. E ele me dava uma informação absolutamente genérica. Não, está indo tudo bem, estamos satisfeitos. Então. O que o senhor pode me esclarecer sobre esses contratos da Engevix com a JD Assessoria? A Engevix contratou a JD Assessoria após uma viagem ao Peru, que foi feita pelos meus sócios, José Antônio Sobrinho, o Gerson de Melo Almada, acompanhados do Milton Pascovitch, e no Peru eles foram apresentados pelo Dr. José Disseu a diversas autoridades que poderiam interessar a projetos que a Engevix viesse a desenvolver naquele país. A Engevix tinha
uma visão clara que o Peru podia ser um parceiro de negócios importante para o Brasil, fazendo uma integração energética entre os dois países e permitindo que os sistemas se complementassem. Havia projetos na área de transposição dos Andes, projetos na área de infraestrutura, que a empresa tinha interesse em vir a participar. Quando fizeram a viagem com o Dr. José Disseu, me reportaram, eu não tive conhecimento direto, que os contatos foram muito bons, e a partir daí foram firmados alguns contratos com o Dr. José Disseu para dar prosseguimento a esse trabalho de comercialização de serviços no Peru. Foi basicamente no Peru. Assinei alguns desses contratos, sim, com o conhecimento desse escopo. Certo. O senhor participou de reuniões relativas a essa celebração do contrato? Não, senhor. Reuniões com o senhor José Dirceu? Não, nunca participei. Eu não conheço o José Dirceu. Nunca participei de nenhuma reunião. A Engevix conseguiu alguma obra, algum negócio em decorrência dos trabalhos do senhor José Dirceu? Infelizmente, não. Infelizmente, não. Nós temos trabalhos no Peru, mas não foram por influência dele. Depois dessa viagem ao Peru, essa viagem inicial, que outros serviços o senhor José Dirceu prestou no âmbito desse contrato? Esse contrato foi, ao fazer a viagem, ele deixou preparada lá uma estrutura, uma pessoa que fazia a interface conosco aqui. Eu não acompanhei o contrato, não posso dizer para o senhor. Eu sei que o serviço que ele fez foi o serviço de comercialização, de buscar comercialização de serviço no Peru. Aparentemente essa pessoa seria a Zaida Sasson, é isso? Eu não sei, Excelência. O primeiro contrato aqui, que foi assinado em 1 de setembro de 2008, tem um valor de R$120 mil. Como foi calculada essa remuneração? Não sei, não participei desse cálculo, não sei. O senhor sabe me dizer algum serviço que o senhor José Dirceu fez após essa primeira viagem? Alguma coisa não, assim mais específica? Essa viagem serviu como um abre-portas. A partir daí, ele manteve o contato com... Ele viajou alguma outra vez? Não, que eu saiba, não. Ele ligava para as autoridades, ligou para as autoridades? Não sei, Excelência. Ele não apresentava participei. Algum relatório de prestação de serviço? Não sei. Eu não participei da gestão desse contrato, do acompanhamento desse contrato. E quem que era o responsável? Dr. Gerson, basicamente Dr. Gerson. O senhor assinou os contratos, o senhor não fez nunca nenhum questionamento a ele? Que serviços estão sendo feitos? Sim, quando assinei o contrato eu perguntei, ele falou, não, ele está dando um apoio à comercialização de serviços no exterior. Uhum. Tem um contrato aqui, primeiro contrato 1 de setembro de 2008, 1 de 3 de 2009, 1 de 9 de 2009, depois tem 2 de 5 de 2010, depois 2 de 10 de 2010, aparentemente. Por que foram feitos 4 novos contratos após o primeiro contrato? Porque nós temos uma regra interna de não fazer aditamentos de contrato. Nós preferimos firmar um novo contrato. É uma regra interna. Os aditamentos, a gente entende que torna um pouco mais fácil que os gestores comecem a pedir mais dinheiro, mais prazo. Então, a nossa regra interna é, cada necessidade de prosseguimento do contrato, fazemos um novo contrato. Nesses casos... uma duração de 1 de setembro de 2008 a 30 de 3 de 2011. Nesses quase 3 anos, apesar dos contratos, a Engevix não obteve nenhuma obra. Excelência, há uma questão, são gestões, esses contratos no exterior em particular, nessa área de contratos de infraestrutura, de projetos, são demorados, o índice de mortalidade, de insucesso é muito elevado e a gente é obrigado a correr alguns riscos de assinar contratos que podem dar resultados e podem não dar resultados. Uma pessoa com o relacionamento que tinha o Dr. José Dirceu, pela informação que me foi dada pelo Dr. Gerson, era uma pessoa que podia ser valiosa para conseguir algum resultado. Infelizmente não foi. Temos diversos casos de tentativas de obter contratos em diversos países em que nós gastamos dinheiro e não conseguimos contratos. A regra é, infelizmente, gastar dinheiro e não conseguir contrato.
A regra de conseguir sucesso é menor. Você sabe descrever qual que era o progresso que ele vinha obtendo entre 2008 e 2011? Não sei. 4 novos contratos? Não sei dizer, Excelência. Os pedidos foram feitos sempre na área do Dr. Gerson. Eu nunca participei da área comercial da empresa. Da área internacional? A internacional, nessa época, creio que fosse Alessandro Carraro. Mas estava sob a supervisão de algum sócio? Supervisão específica do Dr. Gerson. O senhor Antunes, que esteve aqui, mencionou que ele foi responsável pela área internacional? Durante um período foi ele, depois isso foi transferido para o Dr. Gerson. Houve uma transição. Nós fizemos uma alteração estrutural em que nós transferimos a parte de comercialização para o Dr. Gerson e o Dr. Antunes ficou com a parte de produção. Isso ocorreu, se não me recordo, se não me engano, em 2010, 2011, que houve essa transição. Não tenho certeza da data. O senhor Antunes, que foi ouvido aqui, afirmou desconhecer qualquer serviço que o senhor José Disseu tivesse prestado fora essa primeira viagem ao Peru. O senhor sabe se foi isso mesmo? Eu não posso dizer, porque eu não acompanhei o contrato. O que o Gerson me transmitiu é que esses contratos que o Zé Dirceu firmou com o Engevix foram para a prestação de serviços de levantamento de oportunidades comerciais no Peru. Então, entendo que... Por que houve o distrato do último contrato? Creio que quando houve o problema de mensalão. Creio, não tenho certeza. Porque quando ocorreram... O distrato foi em 30 de março de 2011, algum fato específico? Não sei. Do mensalão? Não sei. Não tinha sido descoberto lá em 2005, 2006? Não sei. Não sei. Não posso. O senhor assinou o distrato, não assinou? Pode ter assinado, mas eu não sei a razão ou não. Eu não participei do processo. O nosso mecanismo... Não foi lhe dado alguma informação do Sr. Gerson? Por que vamos fazer esse distrato? Por que não esperar o contrato acabar? É melhor não seguir, foi o que ele me disse. Vamos parar. Não está dando certo. E não tiveram essa percepção antes, já que ele já estava envolvido no mensalão desde 2005, 2006? Não tenho essa informação, Excelência. Não gerava preocupação na empresa de associar o nome dela a uma pessoa possivelmente envolvida em crimes? Gerava. E o senhor José Dirceu, nesse contrato, pelo que o senhor sabe, prestou algum serviço técnico, alguma coisa? Ou que não. O serviço dele realmente foi o serviço de abertura de portas, de apresentação de pessoas, autoridades e tal. Isso, exclusivamente isso. Fora aquela primeira viagem, o senhor sabe outras pessoas que ele foi apresentando? Não, eu sei que naquela primeira viagem ele fez as aberturas de portas e todos acharam que valia a pena dar continuidade. Foi isso a informação que eu tenho. Posteriormente, o senhor não sabe o que ele fez? Porque o contrato durou 3 anos. O senhor abre a porta, convida as pessoas a entrar, o senhor tem que acompanhar as visitas, digamos assim. E ele acompanhou as visitas? Nesse sentido que estava presente conosco. E nós podíamos dizer que o Dr. José Dirceu estava contratado por nós para seguir. Não sei se eu entendi. Nós poderíamos dizer no Peru que a apresentação que o Dr. José Dirceu havia feito, ela estava tendo continuidade, porque nós mantínhamos a relação com ele. E por que não foi feito, então, contrato de maior duração? Mas foi feito, o senhor mencionou que foram contratos de 3 anos, eram contratos picados mesmo, nós não fazíamos, dificilmente a gente fazia contratos de prazo muito longos. E a Engevix fez esse tipo de afirmação, as autoridades... Não sei, peruanas? Excelência, eu nunca viajei ao Peru, eu não conheço o Peru. Então por que o senhor disse? Poderíamos dizer isso? Poderíamos dizer, foi o que poderíamos, eu estou inferindo da forma com que foi feito esse contrato. Colocando no campo da possibilidade, então? Possibilidade. Não tenho conhecimento, não. Bom, são essas questões do juízo. Obrigado, senhor. Senhor Cristiano, boa tarde. Boa tarde. Com que periodicidade os sócios se reuniam para tratar acerca dos assuntos da companhia? Muito variável. Não havia uma periodicidade estabelecida e havia algumas reuniões de conselho de administração em que eram apresentados os relatórios globais de gestão, mas não havia uma periodicidade de reunião dos sócios. Inclusive que o volume de atividades envolvidos nesse período era um volume muito grande, e os sócios viajavam demasiadamente para o meu gosto,
E então dificilmente a gente tinha oportunidade de se reunir. Era uma dificuldade. Havia reunião ordinária do Conselho? Havia reunião do Conselho aproximadamente mensal. Uma vez ao mês. Isso. Quem integrava o Conselho? O Conselho de Administração, nessa época, era integrada pelo Dr. Schneider, pelo Dr. Cagita, por mim, pelo Antunes, pelo Gerson. 5 pessoas. Tinha mais um, perdão, esqueci. Tem mais uma pessoa. Os 6. demais integrantes do Conselho, que não os sócios, eram indicados por quem? Nós discutíamos a indicação de cada um deles. Quando o senhor fala nós, é o senhor, Nós, os três sócios. E o sobrinho. Isso. Além dessas reuniões do Conselho, os senhores tratavam sobre outros assuntos estratégicos apenas os sócios? Como eu mencionei, assuntos estratégicos de natureza da orientação global dos negócios, que eu mencionei, negócios de energia, vamos entrar no setor de energia. Vamos falar da Petrobras aqui, para trazer o processo assim, especificamente. Então, vou fazer uma interrupção aqui, porque tem que decidir uma questão urgente, interromper por 10 minutos. Tá certo. Tá?